Boa noite a todos os senhores e a todas as senhoras. Eu nunca me cansarei de repetir de que eu recebo do mundo espiritual um presente. E este presente é de quando em quando vir a este santuário de luz e de amor. E aqui oferecer algumas palavras aos senhores e às senhoras e aprender também. Já disse Divaldo Franco, o grande tribuno e grande orador, que nas mais de 5.000 palestras que ele deu no mundo inteiro, ele foi aquinhoado com muitos ensinamentos e com o carinho do mundo espiritual que o ampara. Posso entender. Meus amigos, a palestra de hoje, ela de certa forma me emocionou e comoveu, porque é de uma importância extraordinária nós entendermos o que viemos fazer nesta reencarnação. Esta reencarnação, ela é nada mais, nada menos do que a continuidade nossa de encarnações anteriores. Ninguém, ao desencarnar e ao retornar ao plano terrestre, ninguém vira santo e ninguém é, entre aspas, demônio, ou é um espírito mau. Ninguém se transforma desta maneira. Todos nós recebemos uma oportunidade única, pela misericórdia divina, de retornar à Terra. Retornar, e esta encarnação é um encadeamento lógico de encarnações passadas. Nós somos a continuidade daquilo que nós fomos. Hoje, nós agimos, praticamos o bem ou não, num segmento daquilo que nós fomos. Daí porque a importância extraordinária de nós entendermos algo e nos apercebermos de algo com muita tranquilidade, com muita facilidade. Basta que nós saibamos aquilo que a nossa consciência aponta que não é correto. As dificuldades que nós temos demonstram o que nós necessitamos fazer nesta vida. Nós, o ser humano, ele foi criado por Deus para o bem, para o amor. Ele foi criado para que nós pratiquemos o bem, porque só assim, na prática do bem, nós iremos evoluir. Este é o grande propósito, da vida, a evolução da criatura humana. É para isso que nós estamos aqui. E cada um de vocês, consultem vossas consciências, olhem para dentro de si mesmos e perguntem: o que eu estou fazendo errado? Qual a dificuldade que eu tenho? É no meu relacionamento afetivo, com a família, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus irmãos? As inimizades
que acontecem a todo momento, a raiva, o ódio, a malquerença, eu estou agindo assim? Eu estou cometendo atos desta natureza? É isso que você veio aprender. É isso que nós viemos aprender nesta encarnação. É melhorar, suprir aquelas deficiências de caráter. De caráter, sim. As faltas que nós praticamos, este é o sentido, este é o grande propósito da vida. E quem dá essa oportunidade? Meus amigos, minhas amigas, nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós está na terra nesse determinado momento, ou por sorte, ou por azar. Nós estamos aqui por uma bênção divina. É a oportunidade do recomeço. E esta oportunidade, ela é simplesmente uma estrada de luz que nós temos que percorrer, temos que vencer e temos que superar. Quantos de nós, todos nós, não temos dias difíceis, horas amargas, perdas irreparáveis, momentos em que nós pensamos em desistir de tudo e de todos, até de nós mesmos, quando a sombra fatídica e terrível do pensamento suicida ou do pensamento maligno para resolver uma situação, nós pensamos, como diz o povo, torto, errado. O que viemos aprender nessa reencarnação é expulsar, afastar, mandar para longe esta negatividade, porque a vida que nós temos é agora. A vida que tivemos já passou. Ela não pode mais ser modificada. Se nós cometemos erros, e como cometemos muitos erros, nós não podemos fazer nada na estrada e no caminho pretérito lá atrás. Nós viemos agora escrever a nossa história. Nós viemos agora caminhar na direção, por assim dizer, da utopia, a barra do horizonte, que quanto mais nós caminhamos e nos aproximamos, ela mais se afasta. Nós nunca chegaremos à perfeição absoluta, porque isto é um predicado divino, mas nós poderemos chegar à perfeição relativa, sim, através de uma longa caminhada. O importante não é atingir o impossível, que é o horizonte. O importante é caminhar. O importante é caminhar. Caminhar no bem. Caminhar no amor. Caminhar tendo a consciência tranquila, tendo a paz de espírito, tendo aquela tranquilidade, aquela serenidade que só as pessoas que transitam e caminham e navegam no bem, elas conseguem ter. Quantas pessoas
quanta parcela grande da humanidade possui situações de ordem material fabulosas, riquezas incríveis. Há poucos dias o mundo tomou conhecimento de um casamento na Índia do filho do homem mais rico da Ásia com uma moça, uma jovem herdeira da indústria farmacêutica mais potente, mais grandiosa, maior da Índia. Nesse casamento, as notícias dão conta, pelo nababesco do casamento, foram gastos 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares. Isto dá mais de 3 bilhões de reais. Eu pergunto aos senhores, a vida é isto? Não. Isto passa. Os homens que promovem a guerra, os homens que governam os países do mundo e são corruptos, e assassinam, e matam, e fraudam, e burlam, isso tudo passará. E a lei de retorno, a lei de causa e efeito, um dia se fará sentida. Chico Xavier, o grande apóstolo, dizia: quando estiveres diante de uma injustiça ou de uma maldade, não te intranquilizes tanto, porque a sentença já está lavrada e ela será pesada. Senhores, senhoras, nós temos duas escolas muito importantes que nós precisamos estudar para passar nelas. A escola da terra, que é uma escola onde nós vamos aprender a ler, escrever, nós vamos, enfim, nos nutrir de conhecimento, avançar e um dia, através do estudo, do conhecimento, vamos conseguir um emprego, vamos ter uma família, sustentar esta família com dignidade e honradez, e nós temos que nos dedicar ao estudo. Enfim, é o que a grande maioria das pessoas no mundo fazem, e isto é normal. E nós temos que nos dedicar, sob pena de enfrentarmos graves dificuldades mais à frente. Mas existe uma outra escola, senhores, que essa é a principal. É a escola da vida. A escola da vida, a escola da experiência, a escola do aprendizado. Quem nos ensina a agir bem, a poder devolver ao próximo, às pessoas que nos cercam, quem nos ensina a ser bondoso, a ter bondade? Quem nos ensina a ter indulgência com as imperfeições alheias, benevolência para com todos e perdão das ofensas? Esta frase encerra o máximo da caridade na questão 886 do Livro dos Espíritos. Senhoras, senhores,
só existe um caminho, só existe uma direção. E quem não seguir nessa direção, eu ouso e me atrevo a afirmar, faço essa afirmação com todas as forças da minha alma e com toda a energia do meu coração. Só existe uma forma de viver nesta encarnação bem, de aprender o que nós temos que fazer nesta encarnação. É algo que as pessoas, por vezes eu fico pensando, ao ler um jornal, ao assistir um noticioso no rádio ou na televisão, quanto desamor, quanta incompreensão, quanta maldade, quantos horrores nós assistimos, e a notícia ruim é que aparece. Nós sabemos que existe muita bondade, existe muita assistência, existe muito carinho. Infelizmente isso não é mostrado, mas nós, cada um de nós, tem que ser uma voz que ecoa, mesmo num deserto de dores e sofrimentos, aonde prospera a maldade, aonde tudo aquilo que é negativo é plantado e é colhido. Meus amigos, o amor é a alma da vida. O amor, tenho em vossas mentes, em vossos corações, que o amor é a alma da vida. Vale a pena amar, sim. O amor que eu me refiro não é apenas o amor dos sentidos, o amor carnal, o amor sexual. É o amor no sentido, também é o amor no sentido amplo. É o amor que tem compaixão, é o amor que compreende aquela pessoa que está caída, que está sofrida, que está machucada e que está judiada pela vida. O amor é nós termos uma palavra de esperança, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Se num dia qualquer, num dia qualquer de uma semana, de um mês ou de qualquer ano, se os senhores e as senhoras não tiverem uma palavra de conforto a quem necessita, e eu duvido que na nossa vida, no trabalho, na família, entre os amigos, entre as pessoas que nos cercam, eu duvido que nós não saibamos do sofrimento e das dores que essas pessoas estão passando. E nós podemos dar um pedaço, uma pequena fatia do nosso sentimento mais puro e falar e consolar, ajudar. Fazer caridade é também material, mas existe a caridade moral, a caridade que ampara pela palavra, a caridade que conforta, a caridade que anima, a caridade que faz com que levante a pessoa do chão, para a pessoa entender
de que o sentido da vida não é entrar numa depressão e numa profunda tristeza e não encontrar saída. E nós podemos ser o veículo, nós podemos ser o instrumento que Deus proporciona ajudando o nosso próximo. Senhores, uma das maiores alegrias que vocês podem experimentar é desinteressadamente, ao ver que alguém está num momento difícil, se aproximar e acender a chama da esperança naquele coração. Tudo passa na vida, só Deus é que fica. Passam as alegrias, passam as conquistas, passam as glórias, passa o poder, tudo isso passa. Nós temos um encontro marcado com a imortalidade. A imortalidade não é esta vida. Tem pessoas, e nos cabe respeitar. Nos cabe respeitar, e respeitarei sempre o pensamento alheio, embora eu divirja e não concorde, mas respeitarei sempre. Tem pessoas que acham que tudo é uma vida, que é uma vida só. A alma e o corpo foram criados. Termina o corpo, acabou tudo. Não. O plano de Deus não podia ser perverso. O plano de Deus não podia ser tão cruel. Nasce, e todos sabemos, nasce uma criança com uma doença neurológica terrível. Vai durar uma semana, um mês, um ano. E outros nascem com a plenitude da saúde. Por quê? Sorte para um, azar para o outro? Não. Não. São razões que estão lá em vidas passadas, que a pessoa tem que passar por aquilo. Mas a vida prossegue. E o mais importante, e o fundamental, é que os senhores e as senhoras podem levar deste modesto irmão igual a vocês, que aprende todo dia. Basta vocês levarem no coração e na mente que a vida, ela prossegue, a vida continua, e todo ato bom terá retorno, e toda maldade terá um reflexo nesta vida e em vidas futuras. O pior negócio, me permito usar a palavra negócio, o pior negócio que uma pessoa pode fazer aqui na terra é agir mal, é agir de forma incorreta, é fazer sofrer uma outra pessoa. Jesus, nosso modelo e guia, não fez sofrer ninguém. Andou entre os doentes, entre os pobres, entre os infelizes e entre os desesperançados. E ele agiu com amor. A sua voz ressoava lá na Galileia, ressoava só amor. E aquela voz era tão grandiosa e tão poderosa que ela
passou a ser ouvida em todo o mundo, em todo o planeta Terra. E aquela voz e aqueles ensinamentos batem forte no nosso coração. Que nós lutemos contra as nossas imperfeições, contra os nossos equívocos, contra os nossos erros. Repito mais uma vez, para que isto fique gravado. Nós sabemos o que erramos, nós sabemos aonde cometemos equívocos, nós sabemos a maldade que fizemos ou que estamos fazendo, nós sabemos o que corrigir em nossas vidas, todos nós sabemos. Ninguém pode dizer, eu fiz o mal e não sabia. Não. A consciência onde está gravada, a lei de Deus, ela aponta, ela mostra e ela acusa. Daí, eu digo para vocês, o amor, agir no bem, ser correto, é a única maneira de ser feliz e ter aquilo que é o desejo de todos nós, ter paz, viver em paz e ter paz. Não vos esqueçais que Jesus disse: meu jugo é leve e meu fardo é leve e o meu jugo, ele é suportado sem abater a criatura humana. A escravidão, as dores do mundo, as incompreensões, todas as coisas ruins e más, essas são as que pesam. O difícil, e eu entendo pela nossa natureza, pela nossa condição de habitantes da terra, vivendo num mundo de provas e expiações, num planeta de provas e expiações, eu entendo, eu compreendo as nossas dificuldades, as nossas carências, os nossos erros. Nós podemos compreender, mas nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra as más inclinações. E nós sabemos, isto é o que nós viemos aprender nesta encarnação, nesta reencarnação. É isso que nós viemos aprender. Todos nós temos um encontro marcado. Nós temos um encontro que todos aqui terão. Nós temos um encontro marcado com o futuro, porque ninguém morre. Ninguém morre. A única coisa que se perde aqui no Brasil é o CPF que é cancelado. É o que se perde. Nós não perdemos nem os familiares, nem os amigos, nem os amores puros, bons, porque nós todos nos reencontraremos. Não pensem que uma vida termina e tudo se apaga. Não! Nós partimos e chegamos no mundo espiritual com o estado que nós somos, o que fizemos. Isso é o mais importante. Ninguém perguntará para nós o que temos. Eu li um livro há muitos anos atrás, eu não estou me recordando agora do autor do livro, mas foi uma psicografia, se não me falha a memória, um livro de André Luiz, uma psicografia de Divaldo Franco, na qual
ele conta que um espírito, um grande pesquisador, um homem notável, muito inteligente, um pesquisador, um cientista, chegou no mundo espiritual, desencarnou e, enfim, foi colocado esperando para ser atendido, e ele disse assim: mas eu na Terra, eu fui um grande cientista, um grande pesquisador, querendo uma deferência do mundo espiritual. Aí os mentores disseram para ele: meu irmão, aqui todos somos iguais, e tu terás alguns percalços, tu não irá para um mundo melhor, tu tem coisas a aprender. E ele disse: mas como? A minha sabedoria, o meu conhecimento, eu como cientista descobri isso e aquilo. Sim, tu foste um grande cientista, tu foste PhD, tu recebeu títulos honoríficos, perfeito. Mas o teu comportamento ético-moral deixou a desejar. Então você precisa aprender. E ele passou um tempo no umbral. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida não é ter, a vida é ser. Nós temos que ser pessoas dignas, honradas e boas. Este é o sentido e é o propósito. E esse encontro que nós temos marcado com o futuro, esse encontro que é absolutamente inexorável, este encontro, ele terá a beleza, a grandeza da vida, como nós conduzimos a nossa existência. Eu encerro dizendo para vocês que o amor, o carinho é algo extraordinário. Eu, hoje pela tarde, no escritório trabalhando, fiz uma pausa para um cafezinho e tomei conhecimento de um fato, de uma beleza extraordinária. Um simples pescador de Praia Grande, no Rio de Janeiro, senhor João, homem já dos seus 75, 80 anos, velho pescador, há 2, 3 anos atrás, ele morava bem próximo, bem próximo, bem ribeirinho. Ele encontrou um pinguim, todo cheio de óleo, e o pinguim estava morrendo. Ele pegou o pinguim, levou para a casa dele, bem próxima, lavou o pinguim, chamou o pinguim de Din, é o nome carinhoso que ele deu. Lavou o pinguim e começou a dar pedaços de peixinho pequeno, e o pinguim se recuperou. Aí no outro dia ele levou o pinguim no mar, para que o pinguim, enfim, fosse embora. Voltou para casa. No outro dia, o pinguim retornou e foi para a casa dele. E o pinguim se aproximou com aqueles bracinhos e ele pegou o pinguim, e a partir daí eles têm uma grande amizade. O senhor sabe o que o pinguim faz? O pinguim fica 3 a 4 meses com ele em Praia Grande, no Rio de Janeiro, e viaja para a Patagônia. Vai, mudança de pelagem, enfim, procriação, 8.000 quilômetros. E todos os anos o pinguinzinho retorna. O bichinho, todos os anos,
retorna e capta a voz do pescador João. E ele chega a dizer assim, às vezes ele dá uns gritinhos que eu acho que ele está me chamando, João, João. Meus amigos, essa história é o amor. Essa história é o amor. Essa história é o carinho. Essa história é a dedicação do ser humano mostrando a face divina. Essa história é a história do amor na maior essência. Esta é a grande herança que Jesus deixou para todos nós. Senhores e senhoras, muito obrigado pela atenção de vocês. E saibam que o amor é a grande redenção humana. O amor é o nosso elo e a nossa conexão com Deus. Viva o amor que Ele veio nos ensinar. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhoras.